Bom, falaremos dos métodos didáticos e a nossa equipe é composta pela Samara Gomes, a Samara Braga, o Guilherme Uchoa, o Luiz Pedro e o Railon Costa. A nossa aula tem como objetivo abordar questões metodológicas que devem ser adotadas no ensino da educação física e também discutir como o professor pode ensinar práticas corporais que estarão inclusas nessas aulas. Bom, os métodos didáticos discutem questões metodológicas, que implicam reconhecer o que move o professor a agir em sua prática, portanto, envolve as suas concepções de humanidade, de sociedade e de aluno. Eles discutem também aspectos metodológicos, que sem dúvida é uma tarefa ampla e complexa, mas entende-se que há também uma necessidade premente da área em apontar caminhos mais adequados sobre como fazer para formar cidadãos críticos e emancipados. E o método é determinado pela relação objetivo-conteúdo, mas pode também influir na determinação de objetivos e conteúdos. Bom, aqui trazemos duas citações do autor Libânio, onde ele fala um pouco sobre o trabalho docente. Bom, na primeira ele diz que no trabalho docente o professor seleciona e organiza vários métodos de ensino e vários procedimentos didáticos em função das características de cada conteúdo, ou seja, os conteúdos podem apresentar métodos distintos. Já na segunda, ele fala que o desenvolvimento metodológico é o componente do plano de ensino que dará vida aos objetivos e conteúdos, e indica o que o professor e os alunos. Aqui temos os aspectos metodológicos, que são dois no caso. O primeiro são os princípios de ensino, onde são aspectos que devem estar presentes em todas as aulas e atividades da disciplina de educação física, que vão servir como um norte para as práticas pedagógicas. Já o segundo são os aspectos mais pontuais, que eles podem ocorrer em apenas algum momento da aula. Aqui temos alguns exemplos dos princípios de ensino. Dentre eles são a inclusão, a contextualização, a participação ativa dos alunos e a diversificação das aulas, dos espaços, dos materiais e das atividades. Já os aspectos mais pontuais, temos como exemplo as competições esportivas, as ligas pedagógicas ou festivais e atividades extracurriculares, painel de notícias, utilização de vídeos e estímulo à pesquisa e o livro didático. Bom, segundo o Cole, uma das inovações das propostas curriculares são os olhares especiais aos conteúdos do ensino e à aprendizagem, ou seja, todo o processo de ensino-aprendizagem, deixando de lado aquela metodologia em que o professor apenas fala e o aluno apenas escuta. E era até utilizada uma metáfora de que o aluno ele era um copo vazio e o professor era a garrafa que ia preencher esse copo. É metodologia antiga. Tal reformulação busca fundamentalmente compreender qual é o papel dos conteúdos e o que representam, como o que é o conteúdo, para que é o conteúdo, como e quando ensinar e aprender o conteúdo. E juntamente com fatos e conceitos, que são uma das dimensões de conteúdo, procedimentos, atitudes, normas e valores também devem ser levados em consideração. Então, levando essa afirmativa, quer dizer que situações em que ensine o aluno a resolver problemas, sendo respeitoso, não preconceituoso, ela vai ter o mesmo nível de importância, o mesmo peso na balança do que os fatos e conceitos. Só que o problema é que as metodologias tradicionais, elas ainda insistem em ensinar apenas fatos e conceitos e deixar com que o aluno aprenda sozinho, faça analogia sozinho com o resto da sua vida. Fatos e conceitos. Novamente, segundo o Cole, para a obtenção de um conhecimento em qualquer área, é necessário possuir informações sobre aquele assunto. E no ramo dos conceitos não é diferente, porque acredita-se que para que você obtenha um conhecimento sobre determinado conceito, você tem que ter na sua estrutura cognitiva
outros conhecimentos que vão lhe dar base para esse novo conhecimento de conceito. E posteriormente, quando esse conceito já estiver na sua estrutura cognitiva, ele também vai servir de base para novos conceitos que vão vir. E a aprendizagem? A aprendizagem ela está conectada com uma série de saberes pessoais dos alunos e com o professor disposto a trabalhar com o aluno sendo o centro da intervenção. Ou seja, quando ela está conectada a uma série de saberes pessoais do aluno, isso quer dizer que as experiências dos alunos, as vivências deles, importam mais do que a gente imagina para o processo de ensino-aprendizagem. E como saber que seus alunos aprenderam o assunto? Essa é uma pergunta que eu queria que vocês respondessem durante a apresentação, mas vou logo adiantando uma citação de Zabala, do ano de 98. Ele diz que para saber que o aluno entendeu o assunto, só é ver que ele está reproduzindo de forma igual ou mais similar possível com o que o professor disse. Me digam o que é que vocês acham dessa afirmação. E agora a aprendizagem significativa e a aprendizagem memorística. Para a aprendizagem significativa é basicamente o que eu tinha falado sobre como aprender um conceito, em que você precisava ter na sua estrutura cognitiva outros saberes pessoais que vão lhe dar base para esse novo conhecimento. E na aprendizagem significativa é justamente isso. Você vai relacionando com experiências, com objetos, com fatos, com fotos, com o seu contexto de vida. O que é diferente da aprendizagem memorística, em que o conhecimento ele apenas está lá, ele não precisou de base para ser aprendido, ele não vai servir de base para outro conhecimento ser aprendido também. E fica claro que a aprendizagem significativa ela é mais importante para o aluno justamente por considerar suas vivências pessoais e por facilitar facilitar para o aluno conhecer novos conceitos, aprender novas coisas. O que nos dá também a ideia de percurso. Como um exemplo que eu posso dar é a equação de segundo grau do ensino médio, em que só é possível você aprender a equação de segundo grau no ensino médio se durante os ensinos fundamentais, as séries de ensino fundamental, você aprendeu a somar, subtrair, a multiplicar e a dividir. Senão, não é possível. E para avaliar a aprendizagem de conceitos, a gente não tem que focar apenas no resultado final do conceito. A gente tem que focar em todo o processo de aprendizagem. Isso porque já que saberes anteriores do aluno é importante, os saberes básicos, conhecimentos pessoais é importante, não faz sentido a gente focar no final. Tem que ser focado em todo o processo de ensino-aprendizagem. Bom, para concluir a apresentação, agora vamos falar um pouco sobre a metodologia de ensino da educação física. A metodologia de ensino da educação física visa o quê? Alcançar os objetivos, trabalhar uma estratégia para ser realizado isso, porque no decorrer da aula, o professor tem que estipular os objetivos, o que ele vai realizar durante a proposta da aula. Então, a metodologia de ensino tem que ser realizada conforme o que ele vai pregar. E ela é considerada um fator determinante para o professor, porque é ela que vai dizer se o professor vai realizar uma aula boa ou não. Bom, a aula tem como ação do que faz, pensamento sobre ela, o que pensa, sentido do que tem. Ou seja, o professor ele vai ver a aula de como que ele vai elaborar ela, vai pensar sobre ela, ou seja, vai ter uma reflexão sobre aquilo, e nisso ele vai achar algum sentido para o aluno, ou seja, o aluno tem que adquirir algum sentido sobre a aula para que ele se sinta entendedor do que o professor quer repassar para o mesmo. Levando em conta esses pilares, vamos entender agora o procedimento, o conceito e a atitude, que é basicamente relacionado àquilo que foi falado agora há pouco, sobre a questão da ação e do pensamento e sobre o sentido da aula. Bom, o procedimento vai ser dado justamente na elaboração da aula e o professor tem que conceituar, ou seja, dar mais sentido àquilo, fazer com que seja possível
é o aluno perceber que o professor foi a fundo naquela pesquisa e tudo. E a atitude é justamente propor aquilo e realizar aquilo que será feito. Por exemplo, o professor se utiliza de uma atividade de salto e a outra atividade que é de giro. O professor ele tem que fazer essas duas atividades para que realmente suas atitudes sejam coerentes àquilo que ele está pregando. Com isso, a gente tem que entender que o ser humano ele tem que ser entendido como uma totalidade multidimensional, pelos seus fatores sociais, afetivos, cognitivos, cultural e motor. Ou seja, o professor ele tem que estipular um planejamento que seja acessível para isso, fazer com que o aluno ele tenha esse entendimento, tenha esse aprofundamento no seu ser social, tanto para que ele possa utilizar isso futuramente na sua vida adulta ou então na continuidade da sua vida acadêmica. Existe também a questão da proposta da comunicação verbal e não verbal, que a verbal auxilia o aluno na distribuição da atividade daquilo que está sendo pregado, e a não verbal estipula o aluno a que ele consiga realizar a atividade com suas curiosidades, que consiga ser algo desafiador. Geralmente a verbal consegue ser uma correção das instruções que são não verbais, ou seja, apenas pela amostra para o aluno. Isso faz com que a relação entre aluno e professor possa melhorar significativamente ou não. Cabe então ao professor entender realmente essa proposta que é dada para ele. Com isso, ele faz com que o aluno consiga ter uma autonomia para gerenciar sua saúde, ou seja, sua vida futura pode ser cercada com atividades físicas, faz com que o aluno entenda a necessidade disso. Depois a necessidade do cotidiano, que interfere justamente aquilo que vai ser proposto para o aluno. Ou seja, não necessariamente ele precisa fazer alguma prática esportiva, mas ele pode realizar alguma atividade física do seu cotidiano. Depois disso a gente pode encontrar também a questão dos elementos da cultura corporal do movimento, onde o aluno ele pode ser visto futuramente como um atleta, caso ele busque isso. O aluno ele pode ser visto também como uma pessoa de alta performance, um aluno onde ele busca ampliar mais sua saúde, como por exemplo fazendo malhação. Isso interfere muito na questão do fator social do aluno quanto no fator cultural para o aluno. Bom, com isso então agora a gente vai entender um pouco do contexto da pesquisa. Isso serve o quê? A gente vai discutir 3 partes. Visar solucionar o problema em conjunto individual, ou seja, o professor em algum momento da sua aula ele pode se deparar com problemas que podem ser em grupo ou de forma individual, então cabe ao professor tentar solucionar isso da melhor maneira possível. Então ter em mente quais as possíveis problemáticas, ou seja, aquilo que pode interferir na vida do aluno enquanto estudante. E por fim ele tem que disponibilizar alternativas de início, saber a opinião dos alunos, ou seja, saber o que eles têm a dizer e já tentar solucionar isso com algumas perguntas. Por exemplo, o aluno ele não está praticando uma atividade de educação física porque ele não tem um tênis, então o professor coloca isso na sua pesquisa. Você tem equipamentos para realizar a atividade proposta pela aula? Caso sim, marque sim, caso não, marque não. Isso faz com que o aluno se sinta melhor. Então, vendo dessa maneira, é possível concluir que o contexto da pesquisa é muito importante para a metodologia do professor, para que ele realmente estipule uma melhor aula e uma melhor forma para o aluno se estabelecer na aula.